Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos apresentar vários tipos de resistores. Resistor de filme de carbono. São resistores de uso geral na eletrônica, principalmente por ter um custo muito baixo. É empregado um filme de carbono em sua construção, como elemento de oposição à passagem de corrente elétrica. Possuem tolerância típica de mais ou menos 5%. Potência de dissipação típicas de 1/8 dW, 1/4 dW e meio watt. Como desvantagem, são tendenciosos a serem eletricamente ruidosos em circuitos analógicos críticos, que demandem uma estabilidade dos sinais elétricos. Resistor de filme metálico. Possuem uma precisão bastante superior à dos resistores de filme de carbono. São utilizados quando são desejáveis baixas tolerâncias e alta estabilidade em relação a ruídos, como em circuitos analógicos de baixo ruído, para sinais elétricos extremamente baixos. Possuem tolerância típicas de mais ou menos 0,05% ou mais ou menos 1% e potências típicas de 1/8 dW, 1/4 dW e meio watt. São essencialmente constituídos de uma fina camada de liga metálica sobre uma superfície placa ou cilíndrica de cerâmica ou outro substrato isolante. Resistor de fio, potência. Possuem baixo ruído, boa estabilidade com temperatura e alta potência de dissipação, da ordem de 1 a 250 watts, o que o torna bastante útil em circuito de maior potência. Eles são constituídos basicamente de um fio metálico, com resistência elétrica conhecida e controlada, que é enrolado sobre um tubo cerâmico, ou de fibra de vidro. Por terem esta forma construtiva semelhante a uma bobina indutor, possuem a desvantagem de apresentar uma certa indutância indesejável, o que o torna inviável para circuitos que operem com sinais elétricos de alta frequência. Resistor de fio com invólucro cerâmico. Temos ainda os resistores de fio em um invólucro cerâmico, reforçados com um substrato especial. Possuem faixas de potência que partem de 1 ou 2 watt até dezenas de watts. Tornam-se extremamente quentes quando utilizados em altas potências. Redes resistivas. Consistem de um número de resistores de filme metálico ou similares, normalmente com mesmos valores de resistência, encapsulados em um módulo único, apropriado para montagem em circuito impresso. São muito utilizados em equipamentos eletrônicos com tecnologia digital. Resistores variáveis. O resistor variável é um resistor cujos valores podem ser ajustados por um movimento mecânico. Podem ser de volta simples, ou de múltiplas voltas, com um elemento helicoidal. No exemplo abaixo, temos um resistor variável do tipo deslizante. É muito comum ver ele em aparelhos de rádio. Riostato. É um resistor variável com 2 terminais, sendo um fixo e o outro deslizante. Geralmente são utilizados com altas correntes. Potenciômetro. É um tipo de resistor variável comum, sendo comumente utilizado para controlar, por exemplo, o volume em amplificadores de áudio. Existem as versões com excursão linear e logarítmica de resistência. Trim-pot. Possui um funcionamento semelhante ao de potenciômetro, porém o ajuste normalmente é realizado com a ajuda de uma pequena chave de fenda. Tradicionalmente, resistores variáveis não são plenamente confiáveis, porque o fio ou metal em contato com suas partes móveis podem se corroer ou se desgastar.
Alguns resistores variáveis modernos usam materiais plásticos que não corroem. Termistores, PTC e NTC. É um resistor dependente de temperatura com coeficiente de temperatura positivo. Quando a temperatura se eleva, a resistência do PTC aumenta. PTCs são frequentemente encontrados em televisores, em série com a bobina desmagnetizadora, onde são usados para prover uma curta rajada de corrente na bobina quando o aparelho é ligado. Termistor, NTC. Também é um resistor dependente de temperatura, mas com coeficiente de temperatura negativo. Quando a temperatura se eleva, a resistência do NTC cai. NTC são frequentemente usados em detectores simples de temperaturas e instrumentos de medidas. Conforme a curva característica presente na folha de dados, datasheet, do termistor, o seu valor de resistência pode diminuir ou aumentar em maior ou menor grau em uma determinada faixa de temperatura, isto é, eles não são lineares. LDR, resistor dependente da luz. É um tipo de resistor cuja resistência varia conforme a intensidade de radiação eletromagnética do espectro visível que incide sobre ele. Um LDR é um transdutor de entrada, sensor, que converte a luz em valores de resistência. Sua resistência diminui quando a luz é muito alta, e quando a luz é baixa, a resistência no LDR aumenta. Valores de resistência típicas para um LDR padrão: escuridão. Resistência máxima, geralmente, acima de 1 MΩ. Luz muito brilhante. Resistência mínima, aproximadamente 100 ohms. O LDR é muito frequentemente utilizado nas chamadas fotocélulas, que controlam o acendimento de luzes em postes de iluminação e de luzes em residências. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.